Potências infinitas, tudo bem com vocês? Cris aqui do canal Inspirações para Ser, com mais um capítulo aí da nossa leitura de Napoleão Hill, Pense e Enriqueça. Maravilhoso esse livro, né, gente? Vocês ouviram lá o capítulo 7 da decisão, o quanto é importante a decisão na nossa vida? Antes de mais nada, né? A gente precisa aí decidir o que a gente quer para nossa vida. Então, qualquer coisa que você vai fazer na sua vida, mesmo, o que eu desejo ser, né? O que eu quero, o que você deseja aí na sua vida? Então, você precisa decidir primeiro o que você quer. Então, não adianta você ir aí, eu quero uma vida boa, mas que tipo de vida você quer? Eu quero dinheiro, mas quanto de dinheiro você quer? Porque qualquer dinheiro é dinheiro. Eu quero uma saúde. Quanto saúde você quer? Né? Quer uma saúde para fazer uma corrida? Quer saúde para ser um atleta? Quer saúde para quê? Né? Prosperidade. Então, tudo aí é uma decisão. Você decide, você escolhe. Então, antes de fazer qualquer mentalização, você precisa decidir o que você quer. Então, o primeiro passo é esse, decida o que você quer. Aí, segundo passo, você vai entrar aí na sua imaginação e vai fazer, vai pensar como você quer se sentir diante daquele seu desejo, tá bom? Então, vamos lá para o nosso capítulo 8, persistência. Eu acho que esse capítulo vai ficar meio grandinho aqui, porque tem bastante coisa. Capítulo 8, persistência. O esforço sustentado necessário para induzir a fé. O oitavo passo para a riqueza. A persistência é um fator essencial no processo de transmutar o desejo em seu equivalente físico. A base da persistência é o poder da vontade. Força de vontade e desejo, quando combinados adequadamente, formam uma dupla irresistível. Pessoas que acumulam fortuna em geral são consideradas frias, às vezes cruéis. Muitas vezes são mal compreendidas. O que elas têm é força de vontade, que misturam com persistência, na qual apoiam seus desejos para garantir que alcançarão seus objetivos. A maioria das pessoas está disposta a abrir mão de seus objetivos e propósitos e desistir ao primeiro sinal de oposição ou infortúnio. Algumas seguem em frente apesar de todas as oposições até alcançarem seus objetivos. Essas poucas são os Fords, Carnegies, Rockefellers, Edisons e outros bem-sucedidos extraordinários deste mundo. Então, é muito legal isso daqui, porque lembra que eu falei para vocês aqui, acho que em um dos preceitos, né? Qual é o momento de parar? Qual é o momento de parar aí, de persistir, de correr atrás dos seus sonhos? Qual é esse momento? Não existe esse momento, gente. O momento de parar é o momento quando você chega no seu objetivo, quando você chega aí onde você quer chegar. Aí é o momento de parar e ir atrás de outros sonhos ou continuar evoluindo naquele teu sonho, naquele seu desejo aí, né? A palavra persistência pode não ter uma conotação heróica, mas essa qualidade representa para o caráter de uma pessoa o mesmo que o carbono representa para o aço. Então, é uma força aí essencial, né? A falta de persistência é uma das principais causas de fracasso. Além disso, a experiência com milhares de pessoas demonstrou que a falta de persistência é uma fraqueza que a maioria tem em comum. Trata-se de uma fraqueza que pode ser superada por meio do esforço. A facilidade com que a falta de persistência pode ser derrotada dependerá inteiramente da intensidade no desejo da pessoa. Então, quanto mais intenso for o seu desejo, mais persistência você vai ter. Agora, se for um desejo aí morno, vamos dizer assim, né? Você não vai persistir, você vai desistir ao primeiro obstáculo. Desejos fracos produzem resultados fracos. Do mesmo modo que uma quantidade pequena de fogo gera uma quantidade pequena de calor. O ponto de partida de qualquer sucesso é o desejo, mas aquele desejo ardente, né? Como eu falei aqui.
Tal como o rio flui para o oceano, as fortunas fluem em direção aos indivíduos cujas mentes foram preparadas para atraí-las. Olha só que interessante, né, gente? Então a sua mente tem que estar preparada aí para atrair tudo que você precisa para continuar aí, para alcançar o seu objetivo, o seu desejo. Para desenvolver a persistência, ele sugere aqui que nós leiamos novamente ou escutemos novamente aqui, né, o capítulo da autossugestão, que já está aqui no canal, né, e o capítulo da mente subconsciente, que ainda não está aqui, mas logo logo a gente vai sair. Então ele fala para seguir esses passos aí da autossugestão e da mente subconsciente até a natureza do hábito, até adquirir o hábito de não desistir a qualquer situação aí contrária ao seu desejo, tá? Então ele fala que essa é uma característica que pode ser desenvolvida no ser humano. Entregar uma imagem clara do objetivo do seu desejo para a sua mente subconsciente, que trabalha continuamente enquanto você está acordado e enquanto você está dormindo. Então, lembra que eu falei decidir aí qual é o seu desejo. Decidir qual o seu desejo, que tenha clareza, porque a sua mente subconsciente, ela trabalha aí constantemente para poder trazer aí as ferramentas de que você precisa. Para conseguir resultados, você precisa aplicar todas as regras até que isso se torne um hábito. A pobreza é atraída para a pessoa cuja mente lhe é favorável, assim como o dinheiro é atraído para a pessoa cuja mente foi deliberadamente preparada para atraí-lo, e por meio das mesmas leis. A sensibilidade à pobreza se apropriará intencionalmente da mente que não estiver ocupada pela sensibilidade ao dinheiro. Então, o que ele quer dizer aqui? Se você não é sensível à riqueza, sensível ao dinheiro, e aí está conectado com a pobreza, conectado, gente, no sentido mental, de que você acha que não é capaz, de que você não tem um estudo adequado, de que você não pode por conta da situação que você está vivendo aqui, então isso aí, a pobreza, a sensibilidade à pobreza vai tomar conta de você, né? A sensibilidade ao dinheiro precisa ser criada, a não ser que a pessoa já nasça com ele. Então, quer dizer, você pode criar aí a sensibilidade ao dinheiro. Tudo é criado, gente. Tudo a gente pode conseguir nesse mundo. Sem persistência, você será derrotado antes mesmo de começar. Com persistência, você vencerá. Então, por que eu nunca cheguei a lugar nenhum? Porque no primeiro obstáculo aí, eu já desistia, ia pela cabeça dos outros, né, gente? Ah, porque o outro tá fazendo isso, então eu vou fazer também, e ficava na comparação. Então, tudo isso faz com que a gente desista, que a gente não persista nos nossos sonhos. A gente começa a procurar fora o que tá dando certo e esquece do nosso sonho aqui dentro de nós. E isso vai minguando a nossa potência, vai minguando aí o nosso poder interior, tá bom? Seja persistente, por mais lentamente que precise se movimentar no início, com persistência o sucesso virá. Alguns indivíduos que acumularam fortunas fizeram isso devido à necessidade. Desenvolveram o hábito da persistência porque foram tão fortemente impedidos pelas circunstâncias que precisaram se tornar persistentes. Não há nada que substitua a persistência. Ela não pode ser suplantada por nenhuma outra qualidade. Olha só como que é importante a persistência, gente. Ela não pode ser substituída aí por nenhuma outra qualidade. Aqueles que cultivaram o hábito da persistência parecem ter um seguro contra o fracasso. Às vezes, parecem ter um guia oculto cujo dever é testá-los com todo tipo de experiência desanimadora. O guia oculto não permite que ninguém alcance o sucesso sem passar pelo teste da persistência. Quem não aguenta simplesmente não passa de ano ou simplesmente desistem aí dos seus sonhos. Quem consegue fazê-lo é recompensado generosamente pela sua persistência. Essas pessoas recebem como compensação qualquer objetivo que estiverem buscando. E não é só isso.
recebem algo infinitamente mais importante do que a compensação material, a certeza de que todo fracasso traz consigo a semente de uma vantagem equivalente. Existem exceções a regras. São aqueles que não aceitaram a derrota como algo além de temporário. São aquelas cujos desejos são encarados com tanta persistência que a derrota acaba sendo transformada em vitória. O segredo para conquistar a Broadway, ele está contando de uma história aqui, né? Então, que o sonho antigamente das pessoas era conquistar a Broadway, conquistar aí, né, a plateia, ter um sucesso na Broadway, leitores, né, artistas aí, todos eles, né? Então aí ele conta aqui, né? O segredo para conquistar a Broadway está inseparavelmente vinculado a uma palavra: persistência. O segredo é contado na luta de Fannie Hurst. Ela chegou a Nova York em 1915 para transformar a escrita em riqueza. Durante 4 anos, a senhora Hurst teve uma experiência direta das calçadas de Nova York. Passava os dias trabalhando e as noites esperando. Quando a esperança diminuiu, ela não disse: "Está bem, Broadway, você venceu." O que ela disse foi: "Muito bem, Broadway, você pode vencer algumas pessoas, mas a mim não. Vou forçar você a desistir." Então, olha só, ela se posicionou. Ela foi, vamos trazer aqui para Saint Germain, né? Ela foi autoridade diante de todas as situações que ela estava passando aí. Então, ela foi autoridade. Aqui não, Broadway. Aqui eu vencerei você. Você não me vencerá. Olha só, ela trouxe para ela o poder dela, né? A autoridade de filha de Deus que ela é. A revista The Saturday Evening Post chegou a lhe mandar 36 cartas de recusa antes de ela conseguir furar o bloqueio e publicar um texto. Qualquer pessoa teria desistido aqui, né, gente? Mandou 36 cartas e 36 cartas foram negadas. O escritor mediano, assim como a pessoa mediana, em todas as outras áreas da vida, teriam desistido da profissão após receber a primeira carta de recusa. Ela continuou percorrendo as calçadas durante 4 anos ao som do não dos editores, porque estava decidida a vencer. Então veio a recompensa. O feitiço fora vencido. O guia oculto testava Fannie Hurst e ela se mostrara merecedora. Desse momento em diante, os editores começaram a procurá-la sem parar. O dinheiro veio tão depressa que ela mal teve tempo de contá-lo. Então o pessoal do cinema a descobriu e o dinheiro passou de uns poucos trocados a uma enxurrada. Olha só que delícia. Ele fala, né, que quando a gente perceber aí, né, o dinheiro vai vir de tantas formas, tão abundantemente, que a gente vai falar onde estava escondido tanto dinheiro. Então, aqui está a persistência. Tanto que Bob Proctor lia este capítulo, né? Olha que outro hábito que aconselharia você a seguir é ler o capítulo Persistência durante 30 dias, pelo menos 2 vezes ao ano. Então, olha como é importante este capítulo Persistência. Bob Proctor, ele não esconde nada, né, gente? Ele fala aqui de onde ele tirava as fontes dele. Eu gosto muito dele por conta disso. Você tem agora uma breve descrição do que a persistência é capaz de conquistar. Annie Hurst não é nenhuma exceção. Sempre que homens e mulheres acumulam riquezas, pode ter certeza de que eles primeiro adquiriram persistência. Ser persistente compensa mesmo. A persistência é um estado de espírito, portanto pode ser cultivada. Aí ele coloca aqui, né, os 8 fatores da persistência. Então ele coloca aqui, como qualquer estado de espírito, ela se baseia em causas claras, entre as quais vamos falar agora. Os 8 fatores da persistência. Firmeza de propósito. Olha só o que eu falei, né? Saber o que quer é o primeiro e talvez o mais importante passo em direção ao desenvolvimento da persistência. Desejo. É comparativamente fácil adquirir e manter a persistência quando se está buscando o objetivo de um desejo intenso ou ardente.
Autoconfiança. Acreditar na própria capacidade de executar um plano incentiva a pessoa a seguir esse plano com persistência. A autoconfiança pode ser desenvolvida por meio do princípio descrito lá no capítulo da autossugestão, né? Então, tudo, gente, pode ser desenvolvido, basta você querer, né? Assim como eu desisti da minha capacidade infinita por muitos e muitos anos aí. Planejamento organizado. Isso aqui, o plano organizado, eu vou até riscar ele aqui, porque como ele falou, ele mesmo citou aqui, eu mesmo comentei com vocês que eu nem coloquei, nem li aqui para vocês, né? Nem fiz a leitura prática desse capítulo, planejamento organizado. Ele mesmo falam aqui, né? Muito embora possam ser fracos e poucos práticos, né? Incentivam a persistência, mas isso aqui é para aquela pessoa que é muito racional, como eu falei para vocês, ele aí caminha muito bem pelos dois mundos, então por isso que ele fala isso aqui, né? Então por isso que ele precisou colocar isso daqui também. Conhecimento preciso. Saber que se tem planos sólidos com base na experiência ou na observação incentiva a persistência. Supor em vez de saber destrói a persistência. Então esse conhecimento preciso é o conhecimento especializado, mas que você não precisa saber de tudo, porque você pode ter pessoas que trabalhem aí para você. E aí você tem que ser firme, como o Ford, como o Thomas Edison, para persistir ali e mandar na pessoa, né? Ser categórico ao dar uma ordem pro pessoal que trabalha com você aí. Cooperação. Empatia, compreensão e uma cooperação harmoniosa com os outros tendem a desenvolver a persistência, foi o que eu acabei de falar. Força de vontade, o hábito de concentrar os pensamentos na construção de planos para alcançar um propósito firme, conduz à persistência. Hábito. A persistência é o resultado direto do hábito. A mente absorve e ele se torna parte das experiências diárias que ela alimenta. O medo, o pior de todos os inimigos, pode ser eficazmente curado por meio da repetição de atos de coragem. Olha só, né? Todos que já serviram ativamente numa guerra sabem disso. Aí ele pede aqui, né, para você analisar e determinar em que quesito, se for o caso, você carece dessa qualidade essencial. Avalie de maneira corajosa, ponto a ponto, e veja quais desses 8 fatores da persistência lhe faltam. Então, qual desses fatores aqui falta para você, né? Mas também não se apegue muito a isso não, gente, porque a persistência, você já sabe que a persistência é você não desistir. E a gente desiste muitas vezes porque encontra um obstáculo. Então você tem que trazer para você a sua fé, a confiança de que vai dar certo, acreditar naquele teu sonho, né? Então ele fala para ver o que tá faltando aqui, é planejamento organizado, conhecimento preciso, né, cooperação, e a persistência é o ponto-chave para você chegar onde você quer. Não desistir, tá bom? 16 sintomas da falta de persistência. Isso aqui eu acho legal a gente estudar. Aqui você encontrará os verdadeiros inimigos que o separam de um sucesso notável. Realmente desejar saber quem é e o que é capaz de realizar. Então, são essas 16 fraquezas que precisam ser dominadas por todos aqueles que acumulam riqueza, né? Ou que queiram aí acumular riqueza. Olha só, não reconhecer e definir com clareza exatamente aquilo que você quer. Procrastinação, com ou sem causa, não interessa se você está procrastinando por conta disso ou por conta daquilo. Falta de interesse em adquirir conhecimento especializado. Indecisão, o hábito de transferir responsabilidade em todas as ocasiões em vez de encarar as questões. O hábito de se apoiar em álibis em vez de criar planos precisos para solucionar problemas. Arrogância. Há pouco remédio para esse mal e nenhuma esperança para quem dele padece. Indiferença, em geral revelada na disposição para aceitar meios termos em todas as ocasiões, em vez de encarar a oposição e combatê-las.
Indiferença, né? O que ele quer dizer aqui? Às vezes a pessoa é indiferente a uma situação em vez de encarar cara a cara ali, né? Encarar frente a frente, né? Encarar a situação. O hábito de culpar os outros pelos próprios erros e de aceitar circunstâncias desfavoráveis como se fossem inevitáveis. Fraqueza de desejo, resultado de negligência em escolher motivos que impelem a agir. Disposição, até certo entusiasmo, para desistir diante do primeiro sinal de derrota. Falta de planos delineados por escrito para que possam ser analisados. O hábito de não dar continuidade a projetos ou de não agarrar uma oportunidade quando ela se apresenta. Esperar em vez de querer. O hábito de se contentar com a pobreza em vez de mirar na riqueza. Uma ausência geral de ambição para ser, fazer e ter. Lembra que eu falo para vocês, né, que eu fui criada assim, né, mas eu nunca aceitei, mas acabou entrando aí, acabei deixando entrar no meu subconsciente. Procurar todos os atalhos para a riqueza, tentando obter sem dar um equivalente justo, em geral demonstrado no hábito de fazer apostas arriscadas ou tentar obter pechinchas. Medo da crítica, que leva ao fracasso na criação e execução de planos em ação devido ao que os outros vão pensar, fazer ou dizer. Esse inimigo deveria estar no alto da lista, pois em geral existe na mente do subconsciente da pessoa, onde sua presença não é reconhecida. Olha só que interessante, né? Então aí ele fala aqui, vamos examinar alguns dos sintomas do item 16, o medo da crítica. A maioria das pessoas permite que parentes, amigos e as pessoas em geral as influenciem ao tal ponto que não conseguem viver as próprias vidas por medo da crítica. Muitos cometem esses erros no casamento, assumem essa escolha e passam a vida desanimados e infelizes por temerem as críticas que poderiam advir caso corrigissem esse erro. Qualquer um que já se curvou diante dessa forma de medo conhece os danos irreparáveis que ela causa ao destruir a ambição, a autoconfiança e o desejo do sucesso. Incontáveis homens e mulheres, tanto jovens quanto velhos, permitem que parentes destruam suas vidas em nome do dever por temerem as críticas. O dever não exige que ninguém se submeta à destruição de suas ambições pessoais e do direito de viver a própria vida como bem quiser. Olha que interessante, o dever não exige isso, gente. As pessoas se recusam a encarar riscos nos negócios por medo da crítica que poderá surgir caso fracassem. Pessoas demais se recusam a estabelecer objetivos precisos para si mesmas ou deixam até de escolher uma carreira por temerem as críticas de parentes e amigos que poderão dizer: não mire tão alto, as pessoas vão achar que você enlouqueceu. E isso é muita verdade, né, gente? Então, a gente acaba muito Saint-Germain aqui, né? Esse capítulo aqui da persistência é muito Saint-Germain, porque a gente deixa aí, tem até o decreto, né? Eu sou a porta aberta que nenhum homem pode fechar. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Não deixe as pessoas de fora, e principalmente parentes, familiares, né, gente? Que na verdade eles não fazem por mal, eles fazem porque eles têm o medo que você sofra. E aí eles falam, vai sofrer, então não faz. Então, só que eles não têm consciência disso. Então eles colocam aí, acabam internalizando o medo em você. E você acaba aceitando isso, fechando a sua porta aí para uma abundância, para os seus sonhos, né? Após analisar milhares de pessoas, descobri que a maioria das ideias nasce morta e precisa que se injete nelas o corpo da vida na forma de planos precisos de ação imediata. A hora de cuidar de uma ideia é quando ela nasce. O medo da crítica é a causa da destruição da maioria das ideias que nunca chegam aos estágios do planejamento e da ação, porque elas ficam com medo aí, assim como eu, né? Morria de medo de estar aqui falando e lendo e colocando para fora tudo aquilo que eu sei e tudo aquilo que eu experienciei na minha vida. Muitos acreditam que o sucesso material é o resultado de oportunidades favoráveis.
Há certa verdade nessa crença, mas as pessoas que dependem exclusivamente da sorte quase sempre se decepcionam, pois ignoram outro fator importante que precisa estar presente antes de poder ter certeza do sucesso. Trata-se do conhecimento por meio do qual as oportunidades favoráveis podem ser criadas. A única oportunidade na qual podemos nos dar ao luxo de confiar é aquela que nós mesmos fabricamos. Essas oportunidades surgem pela aplicação da persistência. O ponto de partida é a clareza de propósito. Examine as primeiras 100 pessoas que encontrar. Pergunte-lhe o que mais querem da vida e 98 delas não conseguirão lhe dizer. Se você as pressionar por uma resposta, algumas responderão segurança, muitas dirão dinheiro, umas poucas dirão felicidade, outras dirão fama e poder e outras ainda dirão reconhecimento social, vida confortável, saber cantar, dançar ou escrever. Mas nenhuma será capaz de definir esses termos ou proporcionar a mais ínfima indicação de um plano pelo qual esperam alcançar esses desejos vagamente expressados. A riqueza não reage à vontade, ela reage apenas a desejos precisos sustentados por uma persistência constante. Olha, gostei dessa frase, hein, gente? Olha que frase bonita. A riqueza não reage... Leia aí novamente, eu vou pôr aqui para vocês, tá? Na legenda aqui. A riqueza não reage à vontade, ela reage apenas a desejos precisos sustentados com uma persistência constante. Olha só que coisa mais... Eu vou ler de novo, gente, que eu adorei essa frase. A riqueza não reage à vontade, ela reage apenas a desejos precisos sustentados por uma persistência constante. Olha só que coisa mais linda, né? Existem 4 passos simples que conduzem ao hábito da persistência. Exigem apenas pouco tempo ou esforço. Os passos são esses aqui. Clareza de propósito, sustentada por um desejo ardente de que ele se realize. Um plano preciso exposto em uma ação contínua. Constância, né? Uma mente bem fechada contra quaisquer influências negativas. Uma porta aí, como diz Saint Germain, né? A porta bem fechada aí contra quaisquer influências negativas e desanimadoras, incluindo as sugestões negativas de parentes, amigos ou conhecidos. Uma aliança amigável com uma ou mais pessoas que o incentivarão a perseverar tanto no plano quanto no propósito. Esses 4 passos são essenciais para o sucesso em qualquer área da vida. Esses são os passos pelos quais podemos controlar nosso destino econômico. Esses são os passos que conduzem à liberdade e independência de pensamento. Esses são os passos que conduzem à riqueza, seja ela pequena ou grande. Eles abrem caminho para poder, fama e reconhecimento mundial. São os 4 passos que garantem oportunidades favoráveis. São esses passos que transformam sonhos em realidades físicas. Conduzem também ao controle do medo, do desânimo e da indiferença. Existe uma recompensa magnífica para todos que aprendem a dar esses 4 passos. Ela consiste no privilégio de decidir o próprio destino e de fazer a vida pagar qualquer preço que se peça. Que poder místico dá às pessoas persistentes a capacidade de vencer as dificuldades? Será que a qualidade da persistência produz na mente da pessoa algum tipo de atividade espiritual, mental ou química que dá acesso às forças sobrenaturais? Olha aí as perguntas. Será que a inteligência infinita se coloca do lado da pessoa que segue lutando depois de a batalha ser perdida, com o mundo inteiro contra si? Essas e muitas outras perguntas semelhantes surgiram na minha mente ao observar pessoas como Henry Ford, que começou do nada e construiu um império industrial de proporções gigantescas, com pouca coisa além da persistência. Ou Thomas Edison, que com menos de 3 meses de instrução, tornou-se o principal inventor do mundo e transformou a persistência no fonógrafo
no projetor cinematográfico e na lâmpada incandescente, sem falar em uma centena de outros inventos úteis. Aí ele dá até uma sugestão aqui pra gente, que eu não ia colocar não, mas achei legal, né? Se você tiver real interesse em estudar o estranho poder que confere à persistência tamanha potência, leia uma biografia de Maomé, em especial aquela escrita por Essad Bey. E aí ele termina o capítulo, gente, persistência assim: visionários religiosos como Maomé, líderes de negócios como Thomas Edison, Henry Ford e Andrew Carnegie, líderes políticos como Samuel Adams, artistas como Fannie Hurst, Kate Smith e W.C. Fields, cosmopolitas como Al Simpson e o Duque de Windsor, seja qual for a sua vocação, pessoas como essas, em todas as áreas da humanidade, demonstraram o tremendo poder do 8º passo para a riqueza: a persistência. Um esforço sustentado diante de todos os riscos e de todas as adversidades. Persistência cria fé, e a fé é o único antídoto conhecido para o fracasso. O ponto de partida para toda acumulação de riqueza e a única maneira de mobilizar a força da inteligência infinita. Então a persistência, o que ele quer dizer aqui? A persistência, ela cria fé, e a fé é o antídoto aí para qualquer obstáculo, para qualquer fracasso que você venha a ter aí para alcançar o seu desejo, o seu sonho aí de ter algo, de ser rico, seja lá qual o desejo for, de ter saúde, prosperidade, seja lá qualquer desejo que for, gente. A fé é o antídoto para tudo que está sendo manifestado na sua vida e que não esteja de acordo com o teu sonho, que não esteja aí de acordo com o que você quer viver na sua vida. Escute mais vezes este capítulo aqui, persistência, porque ele é que vai fazer diferença na sua vida. Eu, por muitos anos, desisti aí por vários fatores, né? Por medo da crítica, por medo, lembra que eu até falei que teve uma potência infinita aqui que falou da minha voz maravilhosa, abençoada, que se eu não tivesse ela, eu não estaria aqui. Então, isso, gente, é quando a pessoa não está preparada. E eu hoje estou preparada para receber o que tiver que vir aí, porque eu tenho fé, que é o antídoto de qualquer crítica, de qualquer fracasso que venha a um dia aparecer aqui na minha vida. Tá bom, potências infinitas? Então esse foi o capítulo 8, persistência, que Bob Proctor lia aí durante 30 dias, pelo menos 2 vezes ao ano, até internalizar. Bob Proctor, ele não esconde as fontes dele, por isso que eu gosto muito dele, e ele fala inclusive que quando ele quer internalizar um conhecimento, ele escreve e lê aquilo todos os dias, que é o que Napoleão Hill ensina aqui. A base do Bob Proctor, do sucesso do Bob Proctor, de tudo que ele realizou no mundo, né, que Deus o tem aí, que ele está lá só nos observando agora, vamos dizer assim, ele se baseou neste livro, e aí veio vindo várias outras coisas. Então tudo que Bob Proctor, ele nunca escondeu isso, que foi o primeiro livro que ele leu e que realmente fez a mudança aí na vida dele, tá bom? Mas a gente tem que acreditar, a gente tem que persistir, a gente tem que criar o hábito da persistência e aí ter aí o antídoto sempre à nossa mão, que é a nossa fé. Tá bom, potências infinitas? Eu espero que vocês tenham aí mais um dia abençoado aí com o nosso livro. Leia mais vezes aqui, escute mais vezes o capítulo Persistência, que eu só coloquei aqui, gente, o que realmente a gente precisa ouvir, tá bom? O que realmente a persistência faz aí na sua vida, para você alcançar os seus desejos, tá bom? Fique em paz, tenha fé. Acredite no seu potencial infinito. Até a próxima quarta-feira com a continuação aqui do nosso livro Pense e Enriqueça, tá bom? Até lá!